Fala aí pessoal, tudo certo? Mais um vídeo aqui no canal no ar. Hoje para falar sobre uma situação que até saiu ontem, né? Mas acho que como não era principal e hoje até foi um dia bem parado, né? O Santos encerrou a preparação para enfrentar o Coritiba amanhã no amistoso lá no Couto Pereira, né? Inclusive foi sobre isso o vídeo ontem, né? Testes que eu gostaria de ver no amistoso. Vocês sugeriram também bastante coisa, ou falaram pelo menos o que gostariam de ver, enfim. Então, mas achei melhor deixar para hoje esse tema que é o empréstimo do Miguelito, um provável empréstimo do Miguelito pelo menos, né? Vamos ler a matéria do Lucas Mussetti lá no UOL, de ontem, né? Como eu falei, a gente até debateu bastante tempo na live do trio de ontem, de sexta-feira, né? Mas vamos trazer para cá também, né? Matéria do Mussetti, o que aconteceu, né? O Santos tem negociação avançada pelo empréstimo de Miguelito ao América Mineiro, né? Contrato até o final da temporada. O Atlético Goianiense também demonstrou interesse e o Vitória sondou, mas o caminho de Miguel deve ser o América. A definição deve ocorrer ainda essa semana. Até o América devia estar esperando, porque tinha final do Mineiro para jogar hoje. Venceu o Atlético Mineiro por 1-0, né? Mas tinha perdido do Galo por 4-0 na ida, então obviamente o Galo foi campeão mineiro. O meio atacante boliviano esteve perto de ser emprestado ao Dinamo de Kiev, da Ucrânia, né? Mas não houve tempo de concluir o acordo antes do encerramento da janela de transferência. Sem espaço com o técnico Pedro Caixinha, Miguelito vê a ida ao América Mineiro com bons olhos. Ele sabe que no Santos pouco jogaria, e é verdade. Aos 20 anos, Miguel é titular da seleção boliviana, mas ainda não brilhou no Santos. A ideia do Peixe é ter o atleta mais pronto em 2026. Essa é a matéria do Lucas lá no UOL, e a gente vai falar sobre isso. Eu vou começar até dizendo que ele foi convocado, né? Vale lembrar, o Miguel foi convocado para a próxima rodada das eliminatórias, né? A Bolívia chamou ele e o Contreras, né? Zagueiro do Santos também, ambos chamados aí para representar a seleção da Bolívia. Eu tô vendo jogos aqui, só pegando aqui para ver rapidinho. Vão ser contra... Meu Deus, calma aí, tá difícil. Mas são duas rodadas de qualquer forma, né? Igual ao Brasil. A Bolívia pega o Peru fora de casa e o Uruguai em casa. Jogos dificílimos aí. O Miguel deve ser titular, que é uma boa também jogar contra times experientes nas eliminatórias, né? Ele que, se eu não me engano, é o artilheiro, não é? Da Bolívia eu tenho certeza, né? Com 4 gols, mas não sei se das eliminatórias no geral. Mas enfim, eu preferia que ele tivesse sido emprestado ao Dinamo de Kiev, né? Por mais que a liga não é... o Miguelito não é mais artilheiro. O Messi está em primeiro com 6, Nunes em segundo com 5, o Darwin Nunes, o Rafinha, ele e o Luiz Dias empatados com 4 em terceiro. Tá bom. Mas enfim, eu preferia que ele tivesse sido emprestado para o Dinamo de Kiev, porque mesmo a liga ucraniana sendo uma liga fraca, né? O Dinamo está invicto esse ano, disputou a Champions, quase foi para a fase de grupos, né? Passou pelas 2 primeiras fases preliminares, caiu na última antes da fase de grupos. Mas a experiência europeia normalmente é bom para o menino assim, ainda mais o Miguel. É que o problema para ele é ser, por exemplo, eliminatórias lá da Ucrânia para a Bolívia, lá da Ucrânia para cá, para a América do Sul direto, seria complicado, né? Mas enfim, acho que o jogador aprende um pouquinho mais do estilo tático mesmo do futebol, né? do que ele poderia entender de uma forma diferente do que é praticado aqui. Não estou nem falando em qualidade de nível técnico mesmo, que eu nem sei como é que está o campeonato ucraniano hoje em dia. Mas realmente acho que seria bom nesse sentido. Mas não deu, beleza. Entre essas opções, o Atlético Goianiense ou o América, os dois acredito que vão brigar para subir. Então até vejo como interessante, porque é um time que vai brigar lá em cima, com ambição realmente na Série B, e que o Miguel deve ter alguns minutinhos, né? Por mais que não seja titular absoluto, não sei se vai ser, né? Mas acho que vai ter alguns seus minutinhos aí para jogar. Então acho até interessante também esse empréstimo. É claro que essa parte de ele entender que ele não teria tanto espaço, o Santos também tá certo, porque o Santos começa o ano com uma expectativa. A partir do momento que o Neymar chega, a expectativa muda completamente. Isso para todos os setores até, né? Para todas as posições. Não é à toa que hoje na direita a gente tem o Roleiser, pode ser o Soteldo que vem jogando, perdão, a gente está postando. O Soteldo que vem jogando, pode ser o Roleiser, o Tassiano jogou por ali, o Bom Tempo, enfim, todos na frente do Miguel. E pelo menos nesse início, assim, né, ele fez poucos jogos, né, a gente lembra, ele jogou contra, se eu não me engano, contra a Ponte Preta, contra o Velo Clube, como titular. Vou até olhar os outros aqui. Ele entra contra a Ponte Preta titular, o Velo Clube titular. Contra o São Paulo ele entra um tempinho também, né, alguns minutos ali. Até que foi bastante, 20 minutos, 25 minutos quase.
e contra o Água Santa ele entra menos tempo, né? Que ele entra ali no lugar do Neymar, inclusive, faltando 5 minutos para acabar o jogo. Então só jogou 4 vezes ainda esse ano, né? Então é pouco, né? Pouco. Então, e normalmente, naturalmente, até perderia, acho que ainda jogaria menos, né? Por conta das contratações, de como eu falei, do nível de exigência ter mudado muito. Então, acho bem válido, acho bem interessante, pode evoluir. Não sou nem de longe desses que acham que ele já flopou, como dizem, né? Ele ainda tem 20 anos, completa 21 esse ano, mas sempre gosto de pontuar. É um jogador que começou na base, podendo atuar realmente em competições mais fortes, mais competitivas, só com 18 anos, ou seja, já no sub-20. Ele chega no Santos com 15, se eu não estou enganado, né? 15, 16, algo assim. Treina, claro, com o elenco, mas é diferente de você jogar, enfrentar adversários que você não conhece, enfim. Então, a maturação dele foi um pouco prejudicada por isso, né? Claro, tem todas as questões pessoais, muita gente já falou, né, de a questão além da mãe dele, né, em 2023, ele ter perdido a mãe de forma ruim, óbvio. Tem alguma forma disso ser bom? Óbvio que não. Mas de forma traumática, digamos assim, questões pessoais também, enfim, que não vem ao caso e também não me interessam. Mas eu acho sim que tem um potencial para ajudar o Santos, se não ser o que se esperava dele, de ser não craque, porque eu acho que ninguém esperava que ele fosse craque, mas um bom jogador, realmente bom jogador, acho que ainda pode fazer isso. Se não, na pior das hipóteses, ele joga bem, você consegue vender ele tranquilamente para uma Ucrânia, para uma MLS, para uma liga secundária da Europa, assim como a Ucrânia, uma liga parecida, assim, enfim. Talvez até uma liga portuguesa, quem sabe, enfim. Então, acho que tem sim como o Santos, se não recuperar o retorno, se não tiver um retorno técnico já com o Miguel, tem como fazer dinheiro. Óbvio, a gente vendeu jogadores muito piores recentemente, mas muito piores mesmo. O Santos tem conseguido vender o João Lucas, por exemplo, pro Grêmio, é uma coisa assim que tem que ajoelhar e agradecer todo dia. Mas enfim, acho que é uma experiência muito válida para o Miguel jogar em um time organizado, em um time que tem usado, né? Ano passado usou o Cauã Almeida, né? Cauã Barros, não lembro, o técnico jovem, né, do América, e fez um bom campeonato. Até achei que ele foi demitido de forma injusta, mas não veio ao caso. Esse ano também está usando o William, né, como técnico também, se eu não me engano, o William Almeida, técnico jovem também, de 30, 31 anos, enfim. Então acho bem interessante essa nova ideia, por exemplo, do América, bem válido, e acho que pode ser bom para o Miguel sim. E você, o que você pensa sobre isso? Amanhã a gente volta provavelmente só para falar do pós-jogo de Coritiba e Santos lá no Couto Pereira, amistoso, né? Transmissão do GOAT, vamos lembrar também, 6 horas da tarde. Valeu, pessoal.